fazer uma oração por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Comunhão. Mestre, que sejamos unidos aos nossos amigos e familiares, que não venhamos a ser motivo de discórdia e de dissensão. Auxilia-nos a ceder em nossos pontos de vista conflituosos e a renunciar à ambição desmedida. Conscientiza-nos de que a paz com que aqueles que amamos de sempre mais respeito a nós do que a eles. Que tomemos a iniciativa da concórdia e do diálogo. Acalma em nossos corações os sentimentos que extrapolam, impedindo-nos a boa convivência. Não queremos ser causa de enfraquecimento moral do grupo familiar que integramos. Livra-nos de promover qualquer intriga. Senhor, sob pretexto algum, que não sejamos causa de divergência com ninguém. Que assim seja. Passamos a palavra à nossa amiga Lucy para a exposição da nossa tarde. Boa tarde a todos. Sintam-se envolvidos, abraçados pela energia amorosa da equipe espiritual da nossa casa. Hoje, nós vamos estudar mais um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 11 do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E o assunto é o orgulho e a humildade. Achamos esse assunto muito interessante, orgulho e humildade. É interessante porque ele é uma instrução do espírito Lacordaire. Então, o que é uma instrução? Instrução é um ensinamento. E Lacordaire vem nos passar um ensinamento. E quando nós passamos alguma coisa a alguém, nós vamos ensinar aquilo que nós sabemos e que nós vivemos. E nesse ensinamento, Lacordaire vem nos contar coisas que ele vivenciou no seu dia a dia. Ele era filho de pais fervorosos, religiosos fervorosos, mas ele se dizia ateu. Permaneceu assim até que uma profunda experiência religiosa o levou a abraçar a carreira de advogado na teologia. A partir daí, mudou a sua conduta e o seu pensamento. Depois de muitas reencarnações, ele vem em espírito, na época da codificação, nos passar esta mensagem sobre o orgulho e a humildade. Uma grande característica do ateu é o orgulho, porque ele não enxerga nada além de si mesmo. Ele não enxerga a grandiosidade de Deus e nem Deus nas coisas. Pesquisando para preparar esse trabalho, encontramos uma explicação de Joana de Ângeles para Divaldo Franco. Ela explica que algumas pessoas que dizem que não acreditam em nada é porque numa determinada encarnação tiveram uma fé cega. E quando desencarnaram,
não encontraram nada daquilo que a sua religião professava. Desiludidos, quando reencarnam, vêm com a nítida impressão de que Deus não existe. Bem, agora que já conhecemos um pouco de Lacordaire, daquele que nos enviou essa mensagem, vamos ao nosso assunto propriamente dito. Orgulho e humildade são duas palavras que nós normalmente fazemos alguma confusão quanto ao seu real significado. No dicionário encontramos orgulho, elevado conceito que alguém faz de si próprio, amor próprio exagerado, vaidade, brio, altivez, soberba, arrogância, prepotência, melindre. Humildade, virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. O humilde não se deixa lisonjear pelos elogios ou pela situação de destaque em que se encontra. Tanto a pessoa humilde quanto a orgulhosa, ela apresenta algumas características. Então vamos ver algumas delas. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz: eu sou bom, porém não tão bom como eu gostaria de ser. A humilde sempre faz algo mais além da sua obrigação. O orgulhoso não colabora e sempre diz: eu faço o meu trabalho. A pessoa humilde respeita aqueles que lhe são superiores e trata de aprender algo com todos. A orgulhosa resiste àqueles que lhe são superiores e trata de pôr-lhes defeitos. Quem é humilde cresce sempre. Quem é orgulhoso fica estagnado, iludido na falsa posição de superioridade. Agora eu vou abrir um parênteses. Nós que temos o privilégio de morar tão próximo do mar, nós percebemos a sua beleza, a sua imensidão, a sua profundidade. Ele é assim porque ele foi suficientemente humilde para se posicionar alguns centímetros abaixo do nível de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se ele tivesse se colocado acima do nível dos rios, se ele quisesse ser superior, ele não seria um mar, seria uma ilha e, consequentemente, estaria isolado. Às vezes, nós confundimos o orgulho com alegria, contentamento. Mas o orgulho, como já foi dito, visto lá no dicionário, é algo excessivo, é nocivo, é quase uma doença. Um exemplo: quando um filho nosso é aprovado no vestibular, nós costumamos dizer assim: tenho orgulho de ver o nome do meu filho na lista dos aprovados no vestibular. Na realidade, estamos expressando alegria, contentamento. Então, deveríamos dizer assim: estou feliz, contente, porque vi o nome do meu filho
na lista dos aprovados no vestibular. E quem não ficaria contente numa situação dessas? Entretanto, o orgulho que Lacordaire insiste em nos chamar a atenção é relacionado à arrogância, à soberba, à superioridade. Por exemplo, meu filho passou no vestibular porque ele é muito melhor, ele é muito mais inteligente e mais capaz que todos os outros. É desse orgulho que ele insiste e nos chama a atenção, porque todos nós temos dentro de nós, embora não admitamos que temos orgulho, que somos orgulhosos. Nós camuflamos esse orgulho usando uma outra palavra. De certa forma, nós estamos boicotando a nossa felicidade quando não admitimos que temos orgulho e de que somos orgulhosos. Isso acontece também com a humildade, porque nós consideramos humildade, confundimos com simplicidade e costumamos dizer assim: fulano é tão humilde, mora numa casa tão humilde, se veste de uma maneira tão simples, ele é pobre. Pobreza, não ter dinheiro, morar numa casa simples, não significa humildade. Humildade é um estado de alma em que a pessoa não sente superioridade e não se sente superior a nada. É uma virtude. A humildade não está na pobreza, na indigência, na nudez e nem na fome. Emmanuel também nos fala sobre a humildade. Ele diz assim: a humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude no brio pessoal, apenas abençoa. E assim, nós chegamos à conclusão de que também empregamos de maneira errada a palavra humildade. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 919, ele pergunta: qual é o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E os Espíritos respondem: um sábio na antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E agora vem uma pergunta: será que nós nos conhecemos? Analisando bem essa pergunta, acreditamos que pouco, pouquíssimo mesmo. E como já foi dito anteriormente, estamos boicotando a nossa felicidade. Agora, vamos fazer um exercício mentalmente. Pensemos em duas pessoas que nós consideramos orgulhosas pela sua postura, sua conduta, enfim, por tudo aquilo que nos levou a achar que essas pessoas são orgulhosas. Pensaram? Bem, então agora vamos analisar e ver se nós não temos atitudes parecidas, semelhantes ou iguais às dessas pessoas que nós caracterizamos como orgulhosas. E podemos nos perguntar: será que eu faço o que elas fazem? Eu tenho atitudes semelhantes? Podemos não fazer igual,
exatamente igual não, mas parecido, com certeza fazemos. Então, nós queremos ou não ser felizes? Sim, nós queremos ser felizes, mas do nosso jeito, da nossa maneira, sem fazer mudanças, sem fazer movimentos. Só que a lei divina não é assim. Nós fazemos também isso com a justiça, porque nós consideramos justiça de acordo com aquilo que nós julgamos como justiça. Mas a justiça divina não é assim. Lacordaire, ele quer que nós paremos para pensar a fim de seguir o caminho do bem. Porque na maioria das vezes nós fazemos críticas, nós fazemos julgamentos, pensamentos inadequados e achamos que é tudo normal, que não é maldade, que não é injustiça. Ele salienta também que nessa busca de autoconhecimento e de tentar descobrir os nossos defeitos, às vezes assusta um pouco, mas que não é para ninguém ficar deprimido nem assustado, porque nós podemos e vamos mudar. Para isso, nós devemos ter em nossa mente um projeto de felicidade. Quem eu sou? Como me comporto? Geralmente, nós temos um plano de evolução espiritual para todas as pessoas. E esses planos são fantásticos. Por exemplo, se meu chefe fosse menos ranzinza, fosse menos exigente, mais simpático, ele seria uma pessoa maravilhosa. Mas nós temos um plano de evolução só para nós? Ou seja, o que eu preciso fazer para me adequar a este plano? Podemos observar os alcoólatras. Eles têm os AA e funciona muito bem. Porque a pessoa se identifica, se assume como dependente, como alcoólatra. Se ela não se identificar, não adianta pai, mãe, médico, esposa tentar e querer ajudar, porque ela não vai aceitar. Isso acontece porque ainda ela não se assumiu como tal. Isso serve para o egoísmo, para a fofoca, para a maledicência, enfim, para qualquer má tendência nossa. Basta identificar e fazer um projeto. Por hoje, só por hoje, na parte da manhã, eu não vou ser orgulhoso, não vou ser prepotente, não vou ser arrogante. Só por hoje. E até agora, nesse momento, em quais momentos nós fomos orgulhosos? Ou seja, que nós erramos e não admitimos o nosso erro, que deixamos passar a oportunidade de pensar, de refletir, de voltar atrás ou até de perdoar alguém e deixar aquela bronca de lado. Então, só por hoje, em quais momentos eu tive uma atitude humilde
de calar, de ouvir, de simplicidade, de fazer o meu melhor para a minha convivência. No momento em que nós tomarmos conhecimento que estamos julgando demais, fazendo mexericos demais ou fofocas demais, nós devemos ficar felizes, porque estaremos então conseguindo ver os pontos em que nós precisamos melhorar. Significa também que estaremos tendo entendimento para compreender qual a nossa melhor atitude e o momento certo para fazermos a nossa colocação. Simonete recomenda: façamos um planejamento de vida espiritual, traçando metas, porque quem não sabe para onde vai, pode pegar qualquer caminho, e para qualquer caminho, nós corremos o risco de pegar o caminho errado e ter que fazer tudo de novo. Só que quando nós estamos vivendo a nossa vida, nós achamos que quando as coisas não estão dando certo, é porque temos débitos de existências anteriores e estão nos cobrando. Nem sempre é assim. Muitas vezes é um mau planejamento nesta atual existência. Então, as coisas não dão certo. Sempre que não se faz algo bem feito, que se nós não fizermos, não conseguirmos entrar, percorrer o caminho do bem, nós vamos repetir muitas vezes. Precisamos mudar um pouco. Se não conseguimos respeitar a opinião do outro, se não aceitamos críticas, a solução é nos melhorarmos, nos corrigirmos. Temos que aprender a nos conhecer. Se estivermos agindo no bem, o que o outro pensa a nosso respeito é problema dele. Mas se o outro disser que o que estamos fazendo não está correto, aí o problema é nosso. As nossas dificuldades é que fazem com que nós nos encontremos. Sempre que tivermos dificuldade para enxergar o outro, recorramos à prece, porque os nossos mentores estão sempre dispostos a nos ajudar. Basta que peçamos. Temos que pedir. Quando alguém chegar para nós e perguntar: tu és orgulhoso? Vamos saltar logo e dizer: não, não sou uma pessoa orgulhosa. Mas aí vem uma outra perguntinha: será? Vamos analisar o nosso comportamento, as nossas atitudes, para ver se não estamos dando um outro nome para esse sentimento. A lição fundamental do Cristo é: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não faças ao outro aquilo que não gostarias que fizessem para ti. Observemos e analisemos o nosso comportamento. O movimento é de dentro para fora. Aprendamos a nos conhecer, respeitar, para que possamos fazer isso com dignidade, amor e generosidade para com o nosso próximo. Lembrando sempre
que somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai, que nos ama igualmente, com a mesma justiça, benevolência, carinho e indulgência. Uma mensagem final. Sigamos nossas vidas lembrando que fomos criados para viver as leis de amor e sermos um dia infinitamente felizes, e que o orgulho destrói o que a humildade constrói. Assim, meus amigos, esperamos que com esse estudo de hoje possamos refletir um pouco e ver se existe em cada um de nós alguma coisinha que precisa ser modificada. Se encontrarmos, mãos à obra. O tempo voa, mas há sempre tempo para um recomeço, para uma reforma, para uma mudança, para a felicidade. Muito obrigado a todos pela atenção e a paz de Jesus permaneça aqui com todos nós. Bem, meus amigos, nesse momento, vamos nos unir mais uma vez no pensamento com a nossa equipe espiritual, para que possamos orar e vibrar por todos aqueles que nós colocamos aqui, os nomes na nossa casa, né, os encarnados, os desencarnados, ou alguém que venha de repente à nossa lembrança e que está necessitando de uma oração. Quem quiser pode fechar os olhos, se acomodar bem, relaxar, para que a nossa vibração chegue até esses necessitados, certo? Então nós vamos orar por fé. Mestre amado, não nos deixes vacilar na fé, que as injustiças humanas não nos inspirem a descrença, que em tudo vejamos a sábia vontade de Deus e que o louvemos em sua infinita bondade. Que as vozes que se erguem a serviço da incredulidade não nos fragilizem. Infelizmente, a nossa fé sequer ainda possui o tamanho de uma semente de mostarda. Queremos crer, Senhor. Auxilia a nossa incredulidade. Ampara-nos nos momentos de fraqueza e não nos deixes à mercê de nossos titubeios. Seja a nossa estaca de luz. Não consista que nos desvencilhemos de ti. A tua mão será o nosso cajado e os teus passos o nosso caminho. Que assim seja.